Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Hoje lidaremos com o final do capítulo. Depois de toda aquela situação dos profetas de Baal, nós vamos ver o que acontece a partir do verso 41, indo até ali quase o final do 45. A gente vai deixar o finalzinho do 45 e o 46 para lidar juntos no próximo capítulo. Crianças, vocês sabem o que fazer? Ajudem os adultos. Primeiro livro dos Reis 18. E crianças, se vocês estiverem anotando o sermão, o título hoje é Chove Chuva. Que eu lembrei de uma música sobre chuva que eu gostava, mas que não era assim para cantar no culto também, então, não, mas eu botei o título. Chove chuva. Acharam, crianças, posso? Beleza. 1 Reis 18 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos os eventos da chuva daquele dia, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos instrua conforme tu querer. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, vindo aqui para a igreja, eu e Dedé no carro, a gente estava olhando de longe e tinha uma nuvem que parecia o Armagedon, se levantando ali pelo sudoeste e tal. E a gente falou: será que a gente chega antes de começar a chuva? Chegamos com as primeiras gotas. E tem muito disso, né? A gente olha e fala: vai chover com certeza. Mas às vezes não acontece. Essa semana mesmo, eu, Dedé e a Annelise estávamos lá no pontão para um lanchinho de final de dia. E nosso plano era comer um hamburguinho ali, sentados ao ar livre. Só que aí, quem apareceu? Ela, a nuvem do Armagedon, aquela nuvenzona monstra veio vindo do Jardim Botânico. E a gente mudou de plano, falou: não dá para comer ao ar livre, vamos para um restaurante fechadinho e tal. Adivinha? Não choveu. Era 100% de certeza de acordo com a gente. Qual é o jeito infalível de saber que vai chover? Mas infalível mesmo. Tem alguns métodos, né, que nem sempre funcionam. O deles é o da própria meteorologia. Quando você lê que diz: hoje tem 100% de possibilidade de chuva, você sai com o guarda-chuva de casa, não sai? Se você é desses que usam guarda-chuva. Mas eu não sei porquê, é meio bizarro, que fontes os celulares usam, mas o meu telefone e o da Annelise sempre tem previsões conflitantes. Eu sei se um puxa do clima-tempo, ou seja o que for. Às vezes sol em um, chuva no do outro. Às vezes 90% de chuva em um, 10% no do outro. E ficamos sem saber em quem acreditar. Mas esse é um método, tem outros métodos mais interessantes. Por exemplo, algumas pessoas falam que uma certa parte do corpo delas reage quando vai chover. Você é dessas? Ah, o povo fala dessas coisas. Eu tenho uma unha do pé esquerdo, que ela fica molinha quando vai chover. As minhas obturações latejam, dizem outros. Alguns de vocês talvez ainda tenham aquele galo. Sabe aquele galo? Aquele bibelozinho, um galo que prevê se vai chover. Eu acho que ele é biblicamente proibido, mas... por ser negócio prática de adivinhação, essas coisas assim, mas teoricamente ele muda de rosa para azul se vai ou não vai chover. Algum de vocês tem isso em casa? Segue? Leva a sério? Só sai se o galo deixar? Como que é isso? Tem outras coisas, como por exemplo sentir o cheiro de chuva. Isso, puxa vida, a gente sente, né? Mas essa só funciona porque a chuva já está muito perto mesmo. Mas tem outros sinais da natureza. Às vezes você está fazendo alguma coisa e instintivamente você sentiu uma diminuição na luz ambiente, propícia para a chuva, e você... opa, está chovendo, está vindo chuva. As cigarras em Brasília nos ajudam, não ajudam? No final da seca. Eu andei pesquisando alguns métodos populares, tem coisa que a gente não sabe, né? Numa página desse pessoal que faz trilha, sabe esse tipo de ser humano que gosta de fazer assim, caminhadas longas na montanha, na floresta? Ah, vamos dar 18 quilômetros hoje, vai ser divertido. Essas pessoas, tem uma página deles que tem as dicas da natureza para você saber se vai chover ou não. Uma delas: bolhas na espuma do café.
A página diz: olhe com atenção para as bolhas que se formam ao despejar o café na xícara. Se as bolhas se moverem para o canto da xícara, é sinal de que não irá chover. Mas, se, ao contrário, se concentrarem no meio, nuvens de chuva devem estar a caminho, pois uma pressão atmosférica elevada puxa as bolhas para os cantos, e uma pressão atmosférica alta é sinal de que não irá chover. O que vocês acham? Dá para confiar no método da bolha de café? Vocês vão tentar amanhã? Vamos tentar amanhã, né? Tem um outro que também lá, tinham 10 sinais, eu escolhi 2, a gente não tem tempo infinito, né? Sinais de umidade. Você pode notar a umidade de uma maneira simples. Algumas plantas enrolam suas folhas em caso de alta umidade. Outra forma é você observar o estado de cabelos encaracolados. Se o cabelo ficar frisado, é sinal de que a umidade está alta. É um método bastante antigo. O primeiro instrumento de medição da umidade do ar foi feito a partir de um fio de cabelo tensionado. Eu fiquei pensando, de fato, a minha barba fica com mais frizz quando está úmida assim. É verdade, fica mais assim. Não sei. Claro, tem o jeito óbvio de ver que a chuva está chegando, como falei para vocês, mas Brasília, por causa desse horizonte privilegiado que temos, é mais enganosa. Às vezes você fala, vai vir chuva. Só que você está lá do Colorado olhando Águas Claras, amigo. Tem 50 quilômetros de distância, já é outro estado praticamente. Então, talvez chuva, talvez não. Mas eu vou dar para vocês um método melhor. O método se chama Sunny, uma das minhas cachorrinhas. O nome completo é Doçura Sunny. E ela é a cachorra mais fofa do mundo. Não adianta passar a noite me mandando fotos de outros cachorros fofos. Eles não superam Doçura Sunny. E Sunny tem muito medo de chuva. Não julgue muito pesadamente, ela só tem 3 quilos e ela já enfrentou ao menos uma emergência de tornado no Mississippi, tá? Com sirenes e corram para o abrigo e coisa assim. E você, quantas emergências de tornado você enfrentou, corajoso? Mas Sunny, quando ela começa a ficar estranha e trêmula, é certeza. A barba ainda não está com frizz, o galo ainda não mudou de cor, as bolhas do café não fizeram nada, a defesa civil não tem a menor ideia, mas Sunny sabe, está vindo chuva. E o nome dela significa ensolarado, o que talvez tenha alguma coisa a ver com essa história, não sei. Mas, acredite ou não, já aconteceu até da Sunny errar a previsão. Nem Sunny dizendo que vai chover é 100% de chuva. Você sabe qual é o único método infalível de saber que vai chover? Se Deus disser que vai. Se o Senhor falar, Elias, vai chover. Aí, meu amigo, é certeza absoluta. Quando Deus promete que algo vai acontecer, não falha. Não falha nunca. Quando Deus diz que algo vai acontecer, quando Ele empenha a sua palavra, e ao empenhar a sua palavra, empenha o seu nome, você pode pedir para Ele, porque é certeza que vem. E esse é o nosso assunto de hoje. Como falar com Deus acerca das coisas que Deus disse que vai fazer? Como que funciona a oração? Que é o resumo disso tudo. Como que a gente ora acerca das coisas que Deus prometeu? E hoje nós vamos ver, em resumo, que o Senhor atende às orações nas suas soberanas promessas, e esse é o tempo. Vamos ver isso em 2 partes. A primeira verdade que eu quero chamar para vocês é: devemos orar acerca das promessas do Senhor. Olha de novo versos 41 a 43. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Estamos num dos momentos mais delicados da história do reino de Israel. O reino está dividido, lembra disso, crianças? Parte do norte, parte do sul. O rei do norte, um homem chamado Acabe, está lidando muito mal com tudo. Ele instituiu a adoração oficial ao falso deus Baal. Sua esposa Jezabel vem se alegrando em perseguir os profetas do Senhor. Elias é um homem como nós, mas que temia ao Senhor mais do que nós tememos os homens como nós. E o Senhor o tem utilizado como sua boca, seu profeta, sua palavra, para trazer a sua verdade, seu julgamento e sua graça para Israel. Nós vimos vários desses eventos maravilhosos na vida do grande Elias, não? Ele apareceu e disse para o grande rei, uns tempos atrás, que viria grande seca sobre a terra, que ia ser que nem colocar um teto de bronze no planeta, no país. E veio. Ele se mandou para longe e o Senhor o sustentou como? Vocês lembram, crianças? Os corvos traziam comidinha, pão e carne para ele todo dia.
Depois o Senhor o mandou para Sarepta, onde ele foi cuidado por uma viúva e pelo seu filho, no milagre em que a comida se multiplicava todos os dias. O filho dela adoeceu, morreu, mas o Senhor usou Elias para trazê-lo de volta. Então vimos semana passada, Elias apareceu e a Acabe, o rei, fez aquele desafio diante de um monte de gente de Israel, um monte de profetas, mais de 400 profetas de Baal contra ele, o profeta do Senhor, para ver qual Deus atenderia e mandaria fogo. Vimos que supostamente Baal teria todas as vantagens no confronto, mas como Baal nem existe, a vantagem sempre foi do Deus vivo, todo-poderoso. O povo viu que Yahvé é Deus, o povo se animou a voltar ao Senhor. Se vai durar, a gente não sabe, né? Essa turma de Israel diz que vai fazer uma coisa e faz por um tempinho e para de fazer, parece com a gente. Os profetas de Baal foram mortos conforme a lei mandava. E agora, o que acontece? Elias fala para Acabe, vai lá, vai comer, vai. Já dá para ouvir a chuva. Não dava, mas dava. Não com os ouvidos físicos, mas com os da fé, sim. Acabe, pelo jeito, nesse momento, está meio passado, né? Está bem subjugado. Elias fala, vai comer alguma coisa, vai. A chuva está vindo, vai comer alguma coisa, rei. Seus profetas foram mortos. O cara chegou com 450 profetas. Todos foram mortos. Ele está olhando aquilo, derrotado. Seu Deus não apareceu. O homem a quem ele odiava, Elias, está ali em triunfo. E o cara ainda fala, vai comer alguma coisa. Seus ídolos se provaram vão. Diante dele está aquele que representa a palavra do Senhor. Ele tem um caminho de arrependimento. Será que ele vai tomá-lo ou não? Mas o foco hoje não é Acabe. A gente volta a ele no próximo sermão. O foco é em Elias e no seu Deus. Elias se curva perante o Senhor em oração. Você vê como o texto descreve. Ele sobe até o topo do Carmelo, se encurva, põe o rosto entre os joelhos, talvez lendo assim pareça a posição de pouso de emergência, não é simplesmente prostrado de joelhos diante do Senhor. E essa é uma das posturas corporais adequadas para a oração, sim. Muitos de vocês gostam de orar assim, se ajoelham diante do Senhor, no seu quarto, aqui, acolá, mas não é a única, claro, postura aceitável. Você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar dirigindo, deitado ou indo dormir, com as mãos erguidas. Todas são posturas adequadas para falar com Deus. O importante, mais do que tudo, é a postura do coração. A postura do corpo pode contribuir ou atrapalhar para o coração, isso é verdade. Mas não é necessário, por exemplo, que você, estando no seu local de trabalho, você vá se ajoelhar em algum cantinho na frente de todo mundo, ou ache um depósito escondido para se ajoelhar, para daí orar. Você pode orar sentadinho mesmo, o Senhor ouve. E é interessante Elias, o grande Elias, se colocando agora nessa posição humilde, como os comentaristas bem notam. Quando ele está falando com Acabe, ele faz e acontece. Ele é super direto, ele é assertivo, ele é cheio de ordens, quase que mandão. Chama lá seu Deus, joga mais água, todo mandão. Mas diante do Senhor, esse homem sabe o seu lugar. Submisso, inclinado, prostrado. Nossa postura diante do Senhor sempre deve ser de um coração inclinado diante de quem é tão imensuravelmente superior a nós. Perceba que Elias não tem poder ele mesmo, e ele sabe disso. Ele depende do Senhor sempre, para mandar corvo com comida, para fazer o azeite da viúva se multiplicar, para o filho dela voltar, para o fogo vir sobre o altar e para a chuva chegar. Elias não tem uma postura que é tão comum e antibíblica nos crentes de hoje em dia, que é aquela de querer dar ordem para Deus. Você já viu esse tipo de oração, não viu? Pessoas oram e dizem que decretam que tal coisa vai acontecer. Ou que declaram, ou que exigem, ou então usam até esse linguajar, falam, eu profetizo não sei o que na sua vida. Esse é o grande profeta, tá? E ele não está fazendo nada disso. Lembre-se, Elias é o homem que o Novo Testamento escolhe como um exemplo de um grande homem de oração, lá na carta de Tiago. E ele está assim, prostrado, clamando, sem poder próprio, na total dependência de Deus agir ou não. Muito pode a oração do justo, disse Tiago sobre ele. E é assim que um justo ora, dependendo do Senhor totalmente.
Como diz Dale Davis, a oração é uma obra muito humilhante. A gente se humilha diante do Senhor. Pense, por exemplo, nas petições da oração que Jesus nos ensinou. Elas são um reconhecimento da nossa pequenez, não são? Elas não são humilhantes, orar aquelas coisas todas, falar, Senhor, nós pedimos que o teu reino venha, venha o teu reino. O que você está dizendo quando você fala isso? Não deixa na nossa mão não, Senhor, se depender da gente não vai vir. Quando nós pedimos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. O que a gente está admitindo? Que somos incapazes de andar sem pecar. Quando nós pedimos, não nos deixes cair em tentação. O que a gente está dizendo? Se não for o Senhor me ajudando, eu vou pecar o tempo todo. Pedimos o pão nosso de cada dia, pedimos, clamamos, somos pequenos. E claro, nesse caso, Elias está pedindo chuva. A vitória do Senhor ocorreu de forma retumbante, porém ainda segue o problema em Israel. O povo se voltou para o Senhor, mas ainda seguem sob a disciplina da seca, conforme prometido por Elias. E agora Elias intercede em favor do povo, para que venha a tal da chuva. Entenda, ele está pedindo o que Deus já prometeu. Deus prometeu que viria a chuva? Nesse caso, sim. Volta comigo aí para o verso 1 desse mesmo capítulo. Dá uma olhadinha. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, por quê? Darei chuva sobre a terra. Então, era uma promessa do Senhor, no caso do ministério específico de Elias. Além disso, a gente poderia voltar mais cedo no livro, no capítulo 8, lá na dedicação do templo de Salomão. Volta um pouquinho, vai, quero que você veja. Capítulo 8, versos 35 e 36. Isso aqui é a oração de Salomão na dedicação do templo. Ele diz, quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na tua terra, que deste herança ao teu povo. Claro, Salomão se referia a uma oração que aconteceria no próprio contexto do templo, um reconhecimento nacional. Não é exatamente isso que está acontecendo, é um pouco diferente, mas o princípio está aí. Se a seca era uma punição disciplinar de Deus pela apostasia e rebelde do povo, uma vez que isso parasse, o Senhor estava pronto a trazer de volta as chuvas para eles. Elias está pedindo a Deus que faça o que prometeu que faria. Está pedindo que cumpra a sua promessa, simples assim. E ele confia tanto que Deus falou, no Deus que falou, que ele fala já ouvindo o barulhinho de chuva. Acabe, vai comer, já estou ouvindo a chuva. Nós não confiamos assim no que Deus prometeu, confiamos? Confiamos, mas não tanto. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Oremos as promessas, irmãos. Recheie as suas orações do que Deus prometeu. Às vezes as pessoas acham estranho isso e perguntam, mas se Deus prometeu, para que eu vou pedir? Ele já não prometeu o que vai fazer? Talvez soe estranho a você essa ideia de orar o que Deus prometeu. Se Deus disse que vai fazer, para que orar? Se Deus vai mandar a chuva, peça a gente ou não, para que se dar o trabalho de ajoelhar e tal? Fazer outra coisa. Crianças, vocês já pediram para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, fazer algo que ela já tinha dito que ia fazer? Claro que já, não pediu? Papai, lembra do açaí que a gente combinou? Vovó, lembra daquele presente de aniversário? A W. Pink fala algo muito interessante. Ele fala assim, as promessas de Deus não foram projetadas para nos isentar de pedi-las ao trono da graça, por serem bênçãos garantidas. Pelo contrário, foram projetadas para instruir-nos nas coisas que devemos pedir e encorajar-nos a pedi-las com fé, para que possamos experimentar o seu cumprimento pessoalmente. Pink tem um ótimo ponto. Quando você se envolve em oração com o que o Senhor já prometeu, isso encoraja e anima a sua fé. Você aprende acerca de qual tipo de coisa você deveria estar orando, e você tem a experiência pessoal de ver o Senhor agindo. Ele ia fazer de qualquer jeito? É o Senhor soberano. Mas quando Ele faz em resposta à sua oração, isso move o seu coração, e você cresce em comunhão com o Pai, que ouve oração. Vocês que são pais, vocês sabem, tem coisas que nós faremos pelos nossos filhos, peçam eles ou não. Mas como é gostoso fazer essa mesma coisa debaixo de um pedido. Temos prazer em atender aquilo que já estamos dispostos a fazer. Dale Davis coloca assim, a vontade de Deus é certa, mas Ele se deleita em realizar sua vontade em resposta às orações do seu povo.
As orações dos santos constituem o canal pelo qual Deus opera a sua vontade. Não é lindo isso, gente? Para que orar se Deus é soberano? Porque Ele planejou que vai fazer muito do que Ele faz assim, em resposta aos nossos pedidos, para deleite da gente, para a gente ver melhor como Ele opera. Talvez seja como alguns trabalhos, alguns serviços que tem o dia de traga o seu filho para o escritório. Já viu esse negócio? Traga seu filho para o escritório, você leva a criança lá para ver você fazendo o que você faz. Venha ver o papai preparar o sermão. Olha aqui, estou fazendo. Eu não sei o que fazer. Pastor Tarcísio me ajuda. Pastor Marcelo me arruma uma aplicação. Aí eles me ajudam. Mas muitas vezes é dar uma janelinha para a gente ver o pai operando. Traga a criança para o trabalho. Tem alguns trabalhos que não dá, eu sei, mas muitos dão. Veja, Jesus promete algumas coisas e a gente ora assim mesmo. Dale Davis nos lembra, em Apocalipse Jesus diz, venho sem demora. Prometeu. O que a igreja ora em seguida? Vem, Senhor Jesus. Para que pedir vem, Senhor Jesus, se Ele já disse que vem? Mas a gente pede porque a nossa alma clama por isso. O profeta Isaías prometeu que a terra vai se encher do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E o que a gente ora? Venha ao teu reino. Cumpra-se a promessa. E a gente poderia pensar em tantos exemplos, não? Deus diz para você que perdoa os seus pecados em Cristo, e você pede o que para Ele? Me perdoa, Senhor. Deus diz para você, eu vou cuidar de você, eu vou te dar pão. E o que a gente pede para Ele? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E assim por diante. Oremos as promessas do Senhor. Elas devem permear as nossas orações. Os salmistas fazem isso com frequência. E claro, essa é a dificuldade em nossas orações específicas, pois no caso de Elias, Deus tinha especificamente prometido que vinha chuva. Mas não é o caso com todas as coisas que eu e você queremos que aconteça, é? Não é. Deus prometeu, claro, por exemplo, como falei no dilúvio, que manteria um ciclo estável de estações do ano. Mas Ele não prometeu que não vai chover no dia do seu casamento. Ou que vai chover, não sei exatamente o que você quer. Talvez você queira casar com um espanhol e precisa de chuva com sol, aí Deus tem que fazer as duas coisas acontecer, alguma coisa assim. Deus prometeu que vai cuidar do seu sustento, mas Ele não prometeu que você seria milionário, que você realizaria todos os seus sonhos materiais, que você poderia parar de trabalhar aos 40 anos e viver de renda de tanto que ganhou na aposta online do Campeonato Brasileiro. Ele nunca prometeu isso. Então, entenda, Deus não deixa de ser Deus e não deixa de ser o Deus fiel, porque você pediu algo que Ele não prometeu e Ele não respondeu. Ele pode sim atender livremente a tudo que Ele desejar, Ele é Deus. Mas não saia por aí dizendo, serei curado do meu câncer porque Deus é fiel. A fidelidade dele não está em jogo no que Ele não prometeu. Só no que Ele prometeu. Só no que Ele disse no seu livro. Mas sabe o que Ele te prometeu acerca da sua enfermidade? Que Ele não vai te desamparar, que o Espírito dele vai te consolar e te tratar o coração, que Cristo vai ser formado em você nos dias bons e nos dias maus, inclusive os de enfermidade, que mesmo que o teu corpo se desfaça, você tem o perdão dos seus pecados em Cristo, e um dia você vai ressurgir incorruptível com Ele. Então, podemos pedir pela cura do câncer? Claro que podemos, e pode ser que Ele atenda. Mas essas outras questões que Ele prometeu, essas Ele certamente atenderá. E que deleite vai ser quando acontecer. Philip Ryken resume assim: para Elias, a promessa de Deus não tornou a oração desnecessária. A promessa a tornou obrigatória. E a soberania de Deus se mostra em como a situação anda. E é o que a gente vê no próximo ponto. Deus atende conforme o seu desejo soberano. Olha de novo para o texto bíblico, pessoal. Crianças, vamos aí. Verso 43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim 7 vezes. Não tem nada. Volta. Não tem nada. Volta. Não tem nada. Volta. De novo. Não tem nada. Volta. E assim 7 vezes, eu não sei, eu perdi a conta. Mas assim vai. Sobe e diz, a 7ª vez, disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, que nem a palma da mão do homem. Então disse ele,
sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Deus começa a resolver os problemas daquele povo. Primeiro Deus cuidou da alma deles, e agora está cuidando das necessidades físicas, lhes mandando a chuva de que precisam. O seu coração daquela turma se converteu ao Senhor, ao que parece, mas continua não tendo comida. E o Senhor cuida do seu povo integralmente. Elias começa a orar e esse suspense se instaura. Ele fala para o seu moço, para o seu ajudante, vira lá para o mar, vai checar. Ele está lá ajoelhado em algum lugar e o moço dele vai checar se está vindo. A gente nem sabia que tinha um ajudante, mas tinha. Agora está ele aqui. Agora pensa nessa cena, você no topo de uma montanha altíssima, vendo aquele mar Mediterrâneo lindão à distância. Já teve essa experiência de estar no topo de uma montanha olhando o mar? Talvez numa dessas descidas da serra que a gente tem aqui no Brasil, alguma coisa assim. É muito especial, né? E você está olhando para o mar e você sabe que, em geral, a chuva vem de lá, não vem? E ele olha para aquele marzão Mediterrâneo e nada. O galo não mudou de cor. As cigarras estão quietas. A barba não está com frizz. Sari está dormindo em paz. E aí? Nada. Ok. Vamos orando. Dá uma olhada de novo. Parece a gente quando está esperando muito que chegue um e-mail, não parece? Você bota lá assim para fazer um reload na página. Ou um carro que vem trazendo alguém e você toda hora olha da janela se já chegou. Ou uma mudança no placar do jogo. Uma notícia, um resultado de exame que não chega nunca no aplicativo do Sabin. E você está meio nervoso com aquilo. Não sai. Olha de novo. Na 7ª vez o moço fala, olha, tem uma nuvenzinha, eu não sei se nem se qualifica como nuvem, porque é assim, a palma da mão, assim, e palma da mão de longe, né? De uma bolinha assim, que você fica, será que é uma nuvem mesmo? E por vezes é assim mesmo, irmãos. Parece que não vai vir nada, e então um pequeno indício incendeia, ou melhor, encharca o nosso coração. Está vindo. E Elias fala para Acabe está pelo jeito ali, meio passadão, vendo essa situação toda. Ele fala, vai lá, pega teu carro e se manda, antes que a chuva te pegue. Lavou o carro ontem, né, Acabe? Se manda, vai. Não é carro novo. Ele sabia que ia enlamear tudo, era chuva brava que estava vindo. O carro era um modelo antigo, tá, pessoal? Potência de 2 cavalos, provavelmente. 4, talvez. E ele fala, é hora de ir embora. E o céu enegrece e a coisa vem maravilhosamente sobre a terra. Eu sempre lembro, quando eu leio isso, da gente aqui em Brasília, né? Final de seca, 3 a 4 meses. 3 a 4 meses, ali final de junho. Tá legal ainda junho, festa junina, a gente está feliz, que pode sair comer uns negócios gostosos aí, no friozinho, sem chuva. Aí julho, a gente fala, legal, né? Ainda tá bom. Agosto, a pele já está parecendo um casco de tartaruga, você está naquela situação deprimente, a neva seca começa a aparecer, você acha que está vendo miragens no horizonte, os ipês já floresceram e já secaram, e a gente começou a alucinar. Isso é 12 de setembro, mais ou menos. E aí começam os grupos de WhatsApp do povo da igreja. Eu acho que gotejou no meu carro, estou em águas claras. Alguém confirma? Aí pastor Emílio, em todas essas, corre para a porta da igreja. Nada aqui, amigos. Certeza que era chuva? Até que alguém fala, vejo uma nuvem pequena como uma palma de uma mão de homem aqui na Épia, perto da Decathlon, alguma coisa assim. Aí começa a aparecer vídeos e alguém fala, não, esse vídeo é do ano passado, eu lembro. Ah, não. E aí chove, a gente sai, se abraça na chuva. Se você não faz isso, devia estar fazendo, tá? Agora você imagina que delícia foi estar nessa chuva. Não foram 3 meses de Brasília na seca, foram 3 anos sem chuva. Eu acho que nem quem tinha acabado de fazer o cabelo ligou, foi para a chuva, você não acha? Estou saindo do salão, estou nem aí. As mães não se importaram que as crianças iam ficar doentes ou não. Falam, vai criançada, mas mamãe, se eu ficar resfriado? Vai menino! Tem 3 anos que não chove nessa terra. Gente meio doente falou, estou nem aí, se virar pneumonia, eu vou. Estou nem aí. Era chuva, chove sem parar sobre a nossa terra. Agora, uma pergunta para vocês. Por que o fogo, Elias pede, vem o fogo, e a chuva leva 7 checagens para vir? Tempão orando, aquela situação de suspense. O fogo não, vocês lembram, né? Semana passada. Aqui parece que Deus está agindo que nem Baal, e está demorando. Ele falou, né? Baal está demorando e tal.
O fogo Deus mandou direto, a chuva Ele não mandou direto. Por quê? Porque Ele é Deus soberano e Ele faz como lhe apraz. Ele faz o que quer. Ele atende a oração no tempo dEle, do jeito que Ele deseja, para a glória dEle. E nós podemos ou nos frustrar com isso, ou confiar que Ele sabe o que está fazendo. Dale Davis bem coloca, às vezes a oração é algo quase que sem esforço, a gente ora e acontece. Às vezes é extremamente agonizante. Quem saberia dizer por quê? Ele está tratando conosco como um pai amoroso que cuida de nós e cumpre tudo o que promete, do jeito que Ele sabe ser melhor para nós. Tim Keller coloca de uma maneira muito bela sobre a oração. É como se Deus dissesse assim, eu sempre atendo a oração dos meus filhos do jeito que eles teriam pedido se eles soubessem tudo que eu sei. Não, de forma bonita. Eu atendo o pedido dos meus filhos do jeito que eles teriam pedido se eles soubessem tudo que eu sei. Porque a gente não sabe pedir de verdade. Eu não sei por que Deus faz esse suspense no caso da chuva, não fez no caso do fogo, levou esse tempo todo. Não adianta nós queremos entrar nos limites da mente do Senhor. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre um dos grandes matemáticos da história, o John von Neumann. Muito legal a história. Eu descobri que ele cunhou um termo que eu achei genial. Ele falou que uma palestra, toda e qualquer palestra, nunca deveria passar 1 microséculo de tempo. 1 microséculo de tempo é um século dividido por 1 milhão, que dá 52 minutos e uns quebradinhos. Ou seja, nunca roube mais do que 1 microséculo da sua audiência. Eu roubei outro dia de vocês, desculpa, tá? Fiquei devendo um troco aí do microséculo de vocês. Mas John von Neumann era considerado por muitos um dos homens mais inteligentes que já andou pelo globo. E certa vez um outro matemático falou sobre ele assim. Outro dia eu vi o von Neumann conversando com o meu filho de 3 anos. E era impressionante a capacidade daquele gênio de falar com o meu menino de 3 anos de igual para igual. Do jeito dele. E aí eu fiquei pensando que ele faz a mesma coisa comigo. Que ele faz a mesma coisa com todos nós. Talvez von Neumann faça isso, mas quando é Deus, você pode ter certeza que Ele faz isso contigo. O Senhor conversa contigo como quem conversa com uma criança. As conversas de Deus com Elias, ou com Moisés, ou com quem for, tirando o nosso Senhor, nunca são de igual para igual. Sempre são de cima para baixo. Ele sempre se rebaixa ao nosso nível de entendimento. Como diz Isaías, os seus pensamentos são mais elevados que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. E muita coisa vai ficar de fora do teu alcance mesmo, se Ele não decidir explicar. E muita coisa Ele não vai explicar, Ele vai atender inclusive as suas promessas do jeito que Ele achou mais sábio fazer. A gente não vai saber por que Ele fez assim, mas a gente vai, como crianças, ter que confiar que papai que nos ama sabe o que está fazendo. No caso, Ele fez assim. Ele quis mostrar que Ele segue sendo Deus e atende a oração segundo suas soberanas promessas. Numa oração Ele demora, na outra não. Tem orações que você fez e você mal dizia o amém, já tinha a resposta. Teve coisas que foram 6 ou 7 checadas para verem, não foram? Outras talvez você esteja na 3ª ou 4ª checada. Não sabemos, Deus o sabe. Mas a gente sabe que Ele se comunica e age com sua palavra e suas ações. Já já a gente vai comer pão e beber vinho juntos. O que isso nos ensina? Algo parecido. Que temos um Pai que cuida de nós e o faz de maneiras que a gente não esperava. Todo mundo do Antigo Testamento tinha ouvido as promessas sobre a vinda do Messias, mas não foi nem do tempo e nem do jeitinho que todo mundo esperava. Adão e Eva talvez estivessem pensando, já é agora, próximo filho. Não foi. E nem foi um filho de Abraão, nem neto de Abraão, nem de Jacó, nem de Judá, não foi logo. O filho prometido a Davi, que sentaria no trono para sempre, não veio na primeira geração, veio muitas gerações depois. E o pão e vinho nos mostram a surpresa do que Deus faria com seu filho encarnado, morrendo na cruz. Nós olhamos hoje para trás e nós não temos ideia de por que Deus levou milhares de anos entre prometer para Adão e Eva lá no jardim e de fato seu filho encarnar. Foram milhares de anos. Por que não foi assim uma semaninha? Não sei. Não adianta ele tentar explicar. Nós temos só 3 anos de idade. Assim como nós não sabemos que Jesus, que disse que voltaria, e tem 2000 anos já que ele disse, por que ele não volta logo? Eu não sei, mas eu sigo clamando. Você não clama comigo? Vem, Senhor Jesus. Talvez estejamos a 1 microséculo da volta.
não seria mal. Talvez seja um milisséculo. Aí vai demorar bastante. Ou um século, não sei. Deus o sabe. Eu sei que ele volta. Ele prometeu, não prometeu? E se você é dele e comer pão e beber vinho comigo daqui a pouco, você vai estar fazendo exatamente isso. Você vai estar, por meio desse ato, anunciando que ele volta. E lembrando a todos que ele já veio. Em todo esse drama estamos vendo os padrões de como Deus abre de forma soberana em seu favor, para a sua glória. Eu acho linda a forma que um autor, Peter Lightheart, coloca. O Carmelo antecipa outra montanha, uma do lado de fora de Jerusalém, onde o fogo do julgamento de Deus caiu em um substituto de Israel, quando Jesus, o altar de Deus, foi crucificado para salvar o seu povo. Em Carmelo, ao 3º ano, o Senhor manda a chuva que renova a terra. E em Jerusalém, ao 3º dia, ele ergue Jesus dos mortos para renovar o mundo todo. Vem o julgamento e depois vem a glória do renovo. Às vezes o Senhor fere e em seguida sara, mas sempre é para o nosso bem. E nunca nossas feridas chegarão nem perto das que Ele mesmo sofreu por nós. E com Ele ressurgiremos. É lindo, é o Evangelho e é isso mesmo. No final das contas, a gente não sabe quando vai chover ou não. Nem Sânia acerta sempre. Mas a gente sabe que podemos sair semeando e chorando com os nossos feixes, confiando que no tempo correto, segundo os seus planos, segundo a sua vontade, teremos a colheita que Ele deseja que tenhamos, com os frutos que Ele quiser pôr nas nossas mãos, faça chuva ou faça sol, até que nós mesmos seremos os frutos colhidos do mundo novo, que nasce das chuvas de bênção do Cordeiro. Chove chuva. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, pois Tu és Deus que atende a oração. Segundo o Teu plano, segundo a Tua vontade, para o nosso bem sempre. Agradecemos por Jesus e por tudo que Ele fez. Agradecemos porque o fogo do julgamento veio sobre Ele para não vir sobre nós. E agradecemos porque no 3º dia Ele voltou. E da sequidão de um mundo quebrado, da sequidão de uma tumba, da sequidão de uma árvore morta onde Ele foi crucificado, dali fluiu a água da vida para todos nós. Louvado seja o Teu nome em Cristo. Amém.